Olá, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Márcia, Carla, Vanessa, Sônia, Suzy. Boa tarde, todo mundo que está chegando aí. Boa tarde, Sônia, Vanessa. Boa tarde a todo mundo que está chegando aí para o terceiro dia do ciclo de palestras Inclusão Escolar, os desafios entre o real e o ideal. Boa tarde. Gente, a nossa palestrante hoje é a Celi Dias, nossa palestrante de agora, às 16 horas, é a Celi Dias. Ela é pedagoga, professora e vem falar a gente um pouquinho como é que a gente coloca na prática, através de recursos pedagógicos, a inclusão escolar. Quem já participou das palestras presenciais aqui no Rio de Janeiro, que eu costumo fazer junto com a Celi, sabe que os recursos que ela tem são maravilhosos, viu? Antes da gente começar, me digam se vocês estão me vendo, se a minha imagem está ok, se o som da minha voz está chegando direitinho aí para vocês. Que eu já vou convidar a Celi aqui para entrar, gente. Todo mundo consegue me ver, me ouvir? A Celi está chegando aqui. Mas já? Ah, Já estou aqui. oi, Celi. Oi, Celi. Tá dando Tudo eco, bom, você tá de fone? gente? Você tá de fone? Não, eu tirei o fone. Tá ruim? Tá, tem que colocar o Tem fone. que colocar o fone. Então, deixa eu colocar o fone. Sabe como é, né? Lidar com os recursos. Mas, filha, eu vou ficar toda enrolada. Mas vamos lá. Pessoal, boa E tarde. aí? Estão me ouvindo? Melhorou. Pessoal, consegue ouvir a Celi? Conseguem ver, ouvir a Celi, me ver e me ouvir? Vão dando indicativo aí pra gente saber se ele já pode começar. Boa tarde a todo mundo que está chegando aí. Não consigo mais acompanhar quem está chegando. As pessoas estão dando boa tarde. Esse é o nosso terceiro dia do ciclo de palestras. É isso ali, preparada? Preparada. Eu estou vendo que estão chegando algumas amigas. Gente, obrigada pela participação. Um beijo para vocês. Muito obrigada. Eu não sei se eu tô assim, né? Tô nervosa. Mas participar desse terceiro dia, depois de todas essas palestras maravilhosas, ou é para reforçar muito o que eu acredito, né? E tudo que eu separei aqui para falar para vocês, ou é uma responsa enorme, porque foi incrível as palestras, eu adorei, sabe? Eu gostei muito. Enquanto o pessoal vai Olha, chegando, mais uma fala vez. sobre quem é você, quem é a Celi Dias, onde ela está, com o que ela trabalha, o que ela faz. Fala para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais. Tá, falo sim. Então, para quem não me conhece ainda, né, eu sou a Celi Dias, sou pedagoga, psicopedagoga, trabalho com intervenções pedagógicas através de jogos no meu espaço aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, chamado Dona Lagarta, onde eu atendo crianças com transtornos de aprendizagem. E eu recebi esse convite da Cris para falar sobre inclusão na prática e faz total parte da minha vida, sabe, desde sempre, porque eu conheço, eu aceito, eu pratico a inclusão, porque eu tenho um irmão de 41 anos que é autista, então eu já vivenciei muitas coisas com ele, muitas situações, né? E desde quando eu me formei em 94, eu já trabalhei com muitas crianças também com necessidades especiais. E na época que eu me formei, a gente não tinha tanta orientação, né? Não tinha metade dos recursos que a gente encontra hoje em dia, né, disponíveis. Não tinha essa gama de palestras incríveis. Então a gente ficava meio que perdido. E as nossas crianças ficavam vagando pela escola, ficavam acuadinhas no canto da sala, não porque nós não queríamos trabalhar, não tínhamos, né, aquele comprometimento, mas porque a gente realmente tinha uma realidade muito preconceituosa e não tinha tanto conhecimento de como trabalhar. Então, a realidade era a exclusão, né? Era uma realidade bastante dura.
E essas crianças, elas eram taxadas por um nome muito ruim, né? Que era retardado, do tipo assim, era muito desmotivador para eles, desvalorizavam demais essas crianças. E eu vivi isso tudo, né, através do meu irmão e depois que eu me formei. E hoje, né, eu já faço alguns acompanhamentos psicopedagógicos e eu já consigo enxergar, sim, possíveis ações inclusivas, né, profissionais capacitados, profissionais comprometidos, profissionais que ainda não conseguiram encontrar um caminho, mas estão buscando. E eu acredito assim, para a gente ter realmente uma real prática, né, inclusiva, a gente precisa se perguntar sempre, né? Fazer algumas perguntinhas do tipo, eu aceito a diversidade, né? Como eu enxergo o processo de aprendizagem dos meus alunos? Eu valorizo os diferentes ritmos, estilos e jeitos de aprender? Então, essas perguntas, elas têm que estar constantes no nosso dia a dia, porque não é fácil, gente, trabalhar com crianças com necessidades especiais em sala de aula. Muitas vezes a instituição ela não promove um acolhimento e você fica sozinha nisso tudo, né? E reforçando tudo que já foi dito nesse ciclo, né, sobre o processo de inclusão, não é só a ação de você receber na escola essas crianças com deficiência, né, ou necessidades educativas especiais. Vai muito além, sabe? Vai de uma mudança de pensamento, de atitudes, de todos, sabe? De todos à volta. Desde do docente, do coleguinha, da merendeira, da direção, dos pais, sabe? Essa criança, ela precisa que todos tenham, assim, uma ação colaborativa, sabe? Com eles. Uma ação que todo cidadão deve agir, sabe? E nunca deixando transparecer a desvalorização dessas crianças, sabe? Pedindo assim, ajuda o coleguinha porque ele não sabe fazer sozinho. Ou então, poxa, ajuda ele lá que ele não vai encontrar o caminho. Apontando, às vezes, também a deficiência. Ele é cadeirante, ele não sabe ler, ele não escuta, sabe, gente? E nesses meus acompanhamentos em escola, eu já presenciei crianças que perdem totalmente a identidade para o CID, e passam a ser chamados, né? Ele tem DI, ele é TDAH purinho, ele é amigo daquele que é autista, que é TEA. Então, gente, por favor, esqueçam, né, esses nomes, essas nomenclaturas, e voltem a enxergar essas crianças, sejam humanas com elas, enxerguem-lhes pela sua identidade, por tudo que elas ainda têm a aprender, o que elas podem te passar, porque a gente aprende muito com essas crianças. Eu aprendo diariamente com os meus alunos, eu aprendo com meu irmão ainda, com 41 anos, então a gente tem que estar aberta a uma inclusão que seja de forma natural, sabe? Trabalhar com a inclusão tem que ser algo natural. Não pode ser aquele mecanismo aplicado que a gente aprende, sabe? Em livros, em palestras. Eu vou fazer assim porque acho que esse é o caminho. Não, a gente tem que ter a sensibilidade com esses alunos. E agir de forma natural. Porque pontuar as deficiências, né? Ficar o tempo todo ressaltando isso, eles não precisam, né? Eles já conhecem. A gente precisa, sim, descobrir essas crianças, descobrir o que eles são capazes de mostrar para eles que eles podem, tá? Então, independente, assim, de tudo que foi dito, eu não sei se estou correndo muito, mas estou com medo de não dar tempo de falar tudo. Você observou, né? Você assistiu as lives anteriores e viu que o pessoal no final estava correndo, né? Isso, aí eu fiquei com medo de ficar desesperada. Falei, meu Deus, e se eu ficar no meio do caminho sem mostrar tudo? Tranquilo. Se não der tempo no final, ainda tem um tempinho até a próxima palestra e aí a gente consegue esticar isso um pouquinho, tá? Mas antes de você começar a falar, Celi, eu quero pedir o pessoal para
convidar as pessoas para virem assistir essa live. Gente, a Celi vai trazer recursos pedagógicos, recursos adaptados para ajudar a gente na prática como fazer. São coisas incríveis, fáceis de fazer. E o trabalho que eu conheço da Celi é feito com coisas simples que a gente tem em casa, que a gente tem na escola, sobras de coisas, de objetos. Então, convidem aí seus amigos professores, seus amigos psicólogos, psicopedagogos para virem participar dessa palestra com a gente. Vamos, gente, vem aproveitar esse momento, é gratuito, né? E é o único, não vai acontecer de novo. Vai lá. Eu tô vendo, o pessoal tá entrando aí, que bom. Mais uma vez, gente, boa tarde, obrigada pela presença de quem chegou agora. E independente de tudo que foi dito, né, nesses dias, né, de ciclo, com muita excelência sobre o PEI, né, eu não venho, né, falar muito sobre o planejamento, em si sobre os recursos que ficam presentes em sala de aula, né? Não só aqueles cartazes lindos que a gente faz para decorar a sala, né, que ficam às vezes fora da visão da criança, ficam lá só para enfeitar, só servem, né, para inglês ver. Eu vim trazer recursos que podem ser manipulados, que são funcionais, que precisam estar assim disponíveis para as crianças, tá? Para todas as crianças, tá? Porque os recursos que eu separei hoje, os recursos que eu adaptei para uma visão inclusiva, eles não são para segregar, tá? Eles são para juntar essas crianças, para integrar as crianças, tá? Então, eles precisam ter um objetivo de funcionalidade, mas não com aquela obrigatoriedade de padronização, tá? Porque cada criança vai compreender, vai utilizar aquele recurso dentro das suas necessidades, tá? E para confeccionar esses recursos que vão estar em sala, nós precisamos ver as necessidades dos nossos alunos, os interesses, os estágios de desenvolvimento, o pouco estímulo que, às vezes, uma criança com necessidade especial recebe em casa. Às vezes, gente, eles só têm a escola para ser trabalhada, eles não têm, sabe? Eles não têm estímulo em casa, porque o pai trabalha, porque a mãe é sozinha, porque os pais não sabem como lidar. Então, a gente tem que levar em conta isso, né? O pouco estímulo que eles têm em outro local. E usar as melhores estratégias para que eles possam chegar à aprendizagem, tá? Eu sei que muito do que eu estou falando aqui para vocês, né? Vocês já ouviram falar em outras palestras, né? Vocês já leram em livros. Hoje em dia nós temos muita coisa boa na internet. Mas, sabe, gente, eu sei que muitos também consideram que é mega difícil trabalhar com inclusão. E realmente não é fácil. Não é nada fácil. Mas nós somos educadores, né, gente? E desde quando algo chega fácil pra gente, né? Não chega. Então, a gente realmente tem que usar de sensibilidade, de afetividade, né? Como falou ontem a Elisa, empatia, e nós vamos conseguir fazer o possível, né, para integrar nossas crianças. Porque realmente criança não tem preconceito, ela é capaz de aceitar o amiguinho muito mais do que nós adultos, tá? Que somos permeados de muitos preconceitos, de visões que a criança não tem, né? Então, para exemplificar tudo que eu vou falar aqui, eu separei alguns recursos que já fazem parte da minha salinha no meu espaço Dona Lagarta, né? Que nesse tempo de quarentena entrou em reforma, agora o espaço está bem maior. E a salinha está cheia de coisa nova. Depois eu vou colocar as fotos para vocês verem no meu Instagram. E esses recursos, eles promovem, né, a acessibilidade. Ou seja, porque todas as crianças podem utilizar dentro das suas necessidades, tá? Então, eu já creio que esses recursos, você tem uma sala onde a criança se sinta confortável, que ela se sinta inclusa naquele ambiente, já é um primeiro passo para você ter uma inclusão ideal, né? É muito ruim quando você chega num local que você sente assim, sabe, meio perdido. Então, muitas crianças ainda estão perdidas, né, em seus espaços escolares porque não se encontram dentro dos recursos e dos materiais que tem disponível. E
os recursos, né, eles têm a função de promover uma integração funcional, como eu disse, eles têm que ser funcionais, não apenas bonitos, né, não apenas para encher a sala, porque eles vão promover a aprendizagem para crianças com diversas condições físicas, sociais, emocionais, intelectuais, né, sensoriais, crianças típicas, atípicas, crianças com altas habilidades, com deficiências físicas, né? Então, a gente tem que pegar essas diferenças e essas igualdades e fazer com que elas se completem, tá? Para que o trabalho comece a fluir, né? Independente realmente de um planejamento individualizado, mas a sala, ela precisa trazer essa integração para que a criança não fique só presa àquelas atividades. Né? Muitas pessoas também que recebem os alunos, né, para inclusão, elas gostam muito daquele horáriozinho que a criança sai para ir para a sala de atividades multifuncionais, né, dos recursos, mas esquece que ela vai voltar, porque o lugar dela é ali em sala de aula. Então, ela precisa estar familiarizada ali, ela precisa se encontrar ali. E como eu disse, os materiais, né, assim como nas salas de recursos, eles precisam ser muito bem reforçados, plastificados, porque eles vão ser manipulados. E não podem promover perigo, né, com pecinhas pequenas, com água cortante, devido à inabilidade motora de muitas crianças, né, que não têm ainda, né, não sabem manusear direito alguns materiais e acaba realmente com o tempo estragando, né, então o material precisa ser reforçado. E é o ideal que sejam recursos, assim, sustentáveis, né, com garrafa PET, com caixas de sapato, com papelão, com plásticos, tampinhas, né? Isso tudo promove um recurso bem resistente, tá, gente? E quem já assistiu minhas palestras sabe que eu gosto mesmo de trabalhar com esses materiais, porque são materiais que eu junto no dia a dia, sem perceber. Claro que a gente, professora, também cata tudo que vê por aí, que diz que acha que um dia vai ter funcionalidade, né? A gente já passa com aquele olhar clínico no meio da rua, pegando tudo que vê pela frente. Mas muita coisa a gente tem em casa. E é hora da gente colocar para uso, porque isso tudo promove tantas coisas, além de ajudar essas crianças, fazer um trabalho bonito, porque tudo se transformado com carinho, fica um material lindo, e a gente contribui para o nosso planeta, né, gente? Então, eu trouxe, né, o primeiro aqui que eu vou começar a mostrar. Já tem bastante gente aí, Cris? Tem. Eu vou começar a mostrar os recursos. Pode começar. Então, vamos lá. Mas ainda dá tempo de chegar mais gente, hein? Vamos ver se vocês vão conseguir ver esse aqui, que ele tá grandão. Ele é da minha sala, como eu disse, né? Ele foi confeccionado com materiais dentro das necessidades dos meus alunos, né? Mas ele, cara, ele é um cartaz representativo das letras do alfabeto, mas ele pode, assim, ser contextualizado com outros conteúdos, porque dá para trabalhar muitas coisas nele, sabe? Então, assim, a criança ela vai trabalhar, por exemplo, a letrinha A, e aqui, gente, vem aquele lance que eu falei, ó. Você começa a trabalhar a parte fonológica, a parte sensorial, vocês estão dando para ver, a parte da imagem aqui embaixo. Dentro do bolsinho aqui, ó, do seu alfabeto, tem um aviãozinho, tá vendo? Que é um brinquedo. Então, deixa eu falar, então, por que o seu alfabeto? O seu alfabeto, ele está super atual nas redes, assim, na internet. Você encontra muita coisa sobre essa história, né? Que é do Almir Piedade, que é o aniversário do seu alfabeto. Então, ali você trabalha as letras, você trabalha cores, você trabalha acontecimentos da vida da criança, você trabalha essa parte mesmo de sensorial, né? Você pode fazer o seu alfabeto em feltro, em vários materiais. E, como eu falei, deixa eu até separar aqui para vocês, porque acho que não deu para ver direitinho. O que você usou para fazer? Então, tem um pregador, tá vendo? Que a gente prende os recursos. Aqui tem uma telinha que é para poder ver o brinquedinho, né? Que vai ficar aqui dentro da barriguinha do seu alfabeto. Né? Eu tenho tampinhas, pets, e eu fiz muito EVA. Muito EVA, juntei com muita coisa, mas assim, lembrando que é o material que nós tivemos, um TNT, né? Papelão, um feltro, papelão pintado, né? Dá para se aproveitar tudo. E, por exemplo, assim, no meu caso aqui, né? Eu tenho os sinais, né, em libras. Então, assim, eu vou estar
promovendo a oportunidade do meu aluno, né, que necessita dessa imagem da letra, né, através de sinais. Eu tenho as boquinhas, né, que é o método fonológico, a imagem da abelhinha e, como eu falei, o brinquedinho, o aviãozinho que está aqui dentro. Então, esse recurso, né, ele faz uma equiparação de oportunidades. Por quê? Porque ele vai aumentar a autoestima da criança, porque ela vai se ver inclusa naquele recurso, né? Ela vê que ela tem possibilidade de entender, assim como todas, cada um vai entender dentro do seu grupo de necessidades, né? Ela vai se sentir pertencente àquilo ali, né? Aquele sentimento de pertencimento à sala. Eu vou ampliar a aceitação das demais crianças, porque eu vou despertar a curiosidade do amiguinho que pensa assim, poxa, como é que será que ele aprende através das mãos, né? Como é que será que ele aprende os sinais? E, gente, olha só, a gente ensina inglês, a gente ensina espanhol, a gente ensina idiomas para os nossos alunos, e a gente não ensina ele a ter curiosidade para aprender a língua do amiguinho que está do lado, né? Então, essa visibilidade que ele vai ter de encontrar diversos recursos, ele começa a aceitar o outro, a ter curiosidade pelo outro. E isso tudo, sabe, agregando conhecimento, sem segregar. Esse cartaz aqui é só para quem precisa das libras, esse aqui é só para quem precisa, né, da parte sensorial. Esse aqui tem a letrinha cursiva com a letrinha de forma. Gente, não separa, coloca tudo num recurso. Porque esse recurso, não tá... Oi, desculpa, interromper. Esse recurso é baseado no livro O Aniversário do Seu Alfabeto, não é isso? Isso. Ah, tá. Isso. E aí você utiliza esse recurso. Dome e piedade. Não só, na verdade, você adaptou e não usa só para trabalhar o alfabeto, você usa para trabalhar outras possibilidades para a criança. Para tudo, verdade, para tudo. Você acaba contextualizando vários outros conteúdos. E quem me conhece, né, eu sempre gosto de trabalhar com música, com histórias, com poesias, com parlendas. E nisso, a gente tem uma facilidade imensa de a gente puxar várias coisas enquanto a gente está falando, sabe? Enquanto a gente está trabalhando ali, a própria criança mesmo vai apontando, sabe, cores, vai apontando o que ela gosta, predileções. Você fala da abelhinha, eu gosto da abelhinha, então vamos tocar a música da abelhinha. Você começa a puxar N coisas, sabe? Você começa a puxar N conteúdos em um só recurso, né? Eu costumo falar sempre nas palestras, né, que um recurso são infinitas possibilidades. Então, às vezes, em vez de você gastar seu tempo, material e fazer pequenos recursos para salas de aula que não são funcionais, é preferível que você faça um bem resistente, um que englobe várias oportunidades e que ela faça isso, gente, que ela aumente a autoestima, que ela traga esse sentimento de pertencimento, que ela desperte a curiosidade do outro de aprender, que ela traga o concreto, sabe, o real, sem ter que a criança ficar fazendo um jogo simbólico, ficar imaginando o que aquela imagem quis dizer, e trazer, sabe o quê? Os brinquedos para a sala de aula, porque fazem parte do universo da criança. Sabe, é muito mais fácil você trabalhar com algo que eles gostam, que eles estão acostumados, do que você ficar buscando figuras na internet, você ficar gastando tinta imprimindo. Cara, traz brinquedo, o que você tiver, pede para que eles tragam, para que eles colaborem. E trabalhar com rótulos, né, com caixinhas do que eles trazem no lanche, né, trabalhar com caixinha de suco, enfim, tudo que faz parte do universo deles. Fica mais fácil para eles aprenderem. O segundo recurso que eu separei é um recurso que, assim, eu já conheço ele, já utilizo há mais de 15 anos, né? Quando eu trabalhava numa escola no Grajaú, onde eles tinham uma visão, assim, anos-luz sobre inclusão, sobre trabalhar com diversos tipos de crianças, sejam diversidades de idade, todas juntas, misturadas. Então, a prática de mostrar num quadro de rotinas, né, o que a sequência das atividades diárias dava um melhor conforto para a criança e trazia uma participação dela. Esse é grandão, né? Eu também não... Peraí, gente, meu fone saiu. Olha, gente, eu não sei se vocês vão conseguir entender, mas ele é grandão, tá vendo? Ele pega boa parte da parede e tem aqui as atividades. Não vou conseguir mostrar com o fone aqui me atrapalhando. Vamos lá, assim, ó. Tipo um mural, né?
Isso, tipo um mural, tá? E aqui, olha, tem as atividades, tá? No caso aqui, elas estão impressas. Mas, como eu falei, a criança participando, a gente consegue trabalhar com o desenho da criança, trabalhar com a foto da própria criança fazendo a atividade. Então, naquela semana, por exemplo, a gente vai colocar só fotos. Então, a gente coloca fotos das crianças. Nisso, a gente está trabalhando a inclusão porque a gente está colocando todas as crianças, tá? E a criança, o que acontece? Ela vai colocar de acordo, né, a ordem das atividades, não fica mais só presa ao docente, sabe? Todos podem participar nessa ordem das atividades. O que eu estou promovendo, gente? Eu estou trazendo essa criança para mim, né, para gostar das atividades que estão presentes na sala de aula, que é dela, né? Eu mostro uma ordem, né? Eu desperto a curiosidade do que vai acontecer primeiro, do que vai acontecer depois. A criança começa a ter predileções, aí eu começo a ficar aguardando, né, aquela atividade, né? Há um combinado nisso tudo, né? Realizar uma tarefa para depois realizar a outra. Então, isso vai promover uma segurança, um conforto à criança, vai evitar as desorganizações, desconforto nos autistas, né? Que não são muito, né, a favor das mudanças, mas você tendo aquele quadro em sala, você já começa, né, a dar um conforto para ele. Você consegue controlar a ansiedade de crianças com TDAH, porque eles começam a se adaptar, né, naquela ordem que foi destinada para o dia, então eles não vão ficar tão ansiosos com o que vai acontecer. Eles não vão ser surpreendidos por você, porque às vezes eles estão numa atividade que eles gostam muito, aí você, vamos fazer um trabalho no caderno. Pronto, né? Ficou todo mundo já chateado. Mas se está no quadro de rotina, eles já sabem, não há surpresas, né? E como eu falei, a participação de todos de uma forma colaborativa, tá? Todos podem participar. A gente vai aproveitar as habilidades de cada um, né? Um sabe desenhar, o outro sabe colar, o outro gosta de falar sobre o recurso, né? O outro gosta de pintar. Então, todos precisam estar envolvidos na construção desses recursos. E uma vez, palestrando, uma moça se queixou, né? Ela falou assim, Sueli, eu faço as atividades para minha sala e eles não têm cuidado, eles estragam os jogos que eu faço. E eu aconselhei ela, né, a envolver as crianças na confecção do material. Gente, flexibilizando, né, as habilidades de todos e todos participando, todos vão se sentir donos daquele recurso. Então, possivelmente, eles não vão estragar, não é? Eles vão querer mostrar o que eles fizeram, eles vão ter cuidado. Oi? As crianças, elas falam, eu fiz. Lembra quando a criança faz uma atividade para expor na escola e os pais visitam a escola para exposição? Como que eles ficam orgulhosos de mostrar para o pai e para a mãe? Olha, pai, olha, mãe, eu fiz, é meu, me pertence. Isso aqui tem eu dentro, né? Isso então, você aí, exatamente. Preparando os materiais adaptados com eles, dando para eles a possibilidade, dentro daquilo que você, como professor, sabe que eles são capazes de atingir, vai dar para eles esse sentimento de pertencimento, né? Eles vão se sentir pertencentes àquilo ali, é dele, faz parte dele. A inclusão escolar também tem isso, né? Quando eu estou desde segunda-feira aqui falando que a inclusão escolar não é colocar o aluno dentro da sala de aula e pronto. A inclusão escolar não é só o conteúdo, o aprendizado que a gente sabe, né, padronizado, enfim. Mas a inclusão escolar é incluir o aluno dentro da sala de aula, dar possibilidade de ele aprender dentro da maneira dele, dentro das possibilidades dele, incluir ele dentro da escola para ele saber que aquele ambiente ali é dele, que aquele ambiente ali é ele, né, que faz parte dele, né? Então isso é ótimo, colocar ele para fazer as atividades e deixar as crianças fazerem, né? Claro, porque a gente sabe, a gente já tem um trabalho danado, fazendo planejamento, ainda fazendo esses recursos, e vai ficar, às vezes, na parede, gente, sem significado nenhum para eles. E quando eles estão ali fazendo, olha que legal, estão todos colaborando. E olha, gente, às vezes a gente deixa de fazer um trabalho em grupo com a criança desde muito pequena, porque a gente acredita. Oi, saí, voltei. Uma ligação, gente, desculpa. Oi. Então, que eu estava falando?
deixa as crianças, você está fazendo as coisas e aí deixa as crianças de lado. Isso. Então, aí às vezes você deixa de fazer um trabalho em grupo porque você acredita que aquelas crianças muito pequenas não vão conseguir. Mas se você parar para assistir, é muito bonitinho o jeito que elas dividem as tarefas, o jeito que elas conseguem aceitar, sabe, o outro, as dificuldades do outro, sabe, aceitar a opinião do outro, as habilidades de cada um. Elas mesmas conseguem formar o grupo. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar isso desde novinhos, não chega que nem a gente quando chega na faculdade, que é aquela briga, né, para fazer um trabalho porque a gente não se entende, porque a gente passou a vida toda sem saber trabalhar em grupo, não é? Então você já faz elas gostarem disso e fica muito mais fácil assim a aceitação do outro, sabe? Porque fica cada um dentro do seu jeitinho de ser, sabe? E quando eles fazem as atividades, né, eles passam a participar de uma forma espontânea. Como a gente já falou, é deles, eles estão ali, foram eles que fizeram. Né? Então, nesse processo todo de criação de um recurso, de colocar eles para ajudar na ordem das tarefas em sala de aula, deixar isso claro num quadro de rotina, a gente está criando uma ação motivadora que vai envolver todas as crianças, tá certo? E aí, gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Eu não estou conseguindo ver aqui direito as perguntas, né? Deixa eu ver os comentários. Deixa eu ver o que as pessoas estão colocando aqui. Ó, formidável. Vários coraçõezinhos. Que materiais lindos. Bem legal esse material. Contextualizar a rotina. Deixa eu ver, muito legal. Bom, gente. Cidade é primordial para a criança aprender com prazer, isso é verdade, né? Tem como. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Alguém perguntou aqui, só o alfabeto, é isso? Aí foi quando eu te perguntei se é só trabalhava o alfabeto, né? Não. Inicialmente, como a história fala, né, que é o seu alfabeto, você pode trabalhar as letras, mas não necessariamente as letras. Depois você vai trabalhando outras coisas, acontecimentos na vida, né? No caso do aniversário dele. Trabalhar, enfim, N coisas, gente. É uma variedade incrível que você pode trabalhar com esse recurso. É muito bacana. E eu separei assim, ó, gente, eu separei uma partezinha aqui que eu queria ler para vocês, que fala assim, ó, complementando tudo que eu falei, que fala assim, as complexidades inerentes do ser humano, elas não podem e não devem ser controladas e padronizadas. Então, assim, qualquer criança, ela precisa, gente, ela precisa e deve ter o direito de receber múltiplos recursos para chegar a um resultado. Tá? Eu já me deparei com muitas crianças que chegam até mim muito desmotivadas, porque elas são cobradas a fazer, né, a chegar a um resultado de acordo com o que está estipulado num livro didático, de acordo com aquele recurso que a professora só sabe usar aquele recurso, ela não consegue ter a sensibilidade de apresentar outros recursos para que eles cheguem a um resultado. E isso é muito comum em matemática, né? Onde a criança, ela às vezes, ela consegue chegar a um resultado usando vários tipos de recursos concretos, mas o que é cobrado é aquele método que está exposto no livro didático. Isso desmotiva demais a criança. E, gente, não quer dizer que ela não saiba, que ela não seja capaz de aprender, tá? Então, ela precisa ter a chance, tá? A criança com deficiências, com necessidade, ela precisa ter a chance de mostrar suas eficiências, tá? Eu li um pouco sobre atletas paralímpicos, né, e separei uma citação que fala muito sobre isso, que é assim, ó, deficiência e eficiência, todas as pessoas têm. Tenho eficiências que muitas pessoas não têm. E uma deficiência que é visível. Então, sinto a responsabilidade e a necessidade de ser um exemplo. Tá? Essa frase é do Fernando Fernandes, ele é um atleta ex-BBB, né? Não sei se estão associando. Então, é isso, quando eles têm a responsabilidade de fazer alguma coisa, né, eles têm essa necessidade de servir como exemplo, eles se sentem cada vez mais motivados quando você dá a oportunidade deles mostrar o que eles são capazes. Né, mostrar suas eficiências. Então, em todos os recursos, em tudo que a gente for trabalhar com a criança,
a gente tem que dar essa chance dela mostrar as suas eficiências, né? E essa é a ideal inclusão, sabe? É você ter materiais que promovam isso, né? Não é dizer que eu tenho um aluno em sala com necessidades específicas e você não promover com que ele tenha um avanço, né? Você não dá essa oportunidade dele avançar, né? Dele se sentir pertencente. E um outro recurso que eu separei aqui mostra muito isso, porque às vezes a gente, como sabe que a criança, ela pega algumas as noções, as crianças típicas, né? Elas pegam noções rápidas, né? Só de folhear o livro ali, só de você falar, só de você aplicar uma simples brincadeira, você passa rápido para aquele conteúdo, sabe? Passa batido. E crianças que têm pouca memorização, né? Baixa memória, ela precisa de um material para ela estar consultando constantemente. Ela precisa de um apoio. E quando você deixa esse material aberto para consulta espontânea da criança, ela realmente vai avançar muito mais do que você pensa, porque você está promovendo um conforto a ela de buscar esse recurso sempre que precisar, tá? Então, o recurso que eu trouxe agora é chamado de painel tátil, né? É um painel pequeno, né? Deixa eu pegar aqui para vocês, só um minuto, né? É um painel pequeno, onde você vai deixar assim dentro de uma caixinha, dentro de uma cestinha em sala de aula, para que ela possa consultar sempre, tá? Por uma demanda espontânea de consultas, e onde você vai lançar os conteúdos, né? No caso aqui, são conceitos matemáticos, né? Noção de grandeza e medida, que é o cheio. Gente, vocês conseguem perceber? É um saquinho que a gente tem que, né? No caso meu aqui tem um ziplock, mas você coloca um saquinho, tampinhas de garrafa, e o outro saquinho, olha, vazio. Ela tem visualmente a ideia, né, do que é cheio, do que é vazio. Para muitas crianças é fácil quando veem, né, num cartaz simples, mas para crianças que não têm, né, essa capacidade de abstração, ela não consegue perceber, mas quando ela toca, quando ela vê que não tem mais espaço para colocar, né, ela vê que ele está cheio e que o daqui está vazio. E como eu falei, um recurso infinitas possibilidades. Dá só para trabalhar com cheio e vazio? Não, eu posso trabalhar quantidades de tampinhas, eu posso misturar tampinha vermelha com tampinha azul, com tampinha verde, eu vou trabalhar cores, eu posso dividir quantidades, eu posso colocar a mesma quantidade aqui, a mesma quantidade ali, eu posso trabalhar com pouco cheio, né, totalmente vazio ou mais ou menos vazio, eu vou trabalhando vários conceitos matemáticos em um só recurso. Tá? E como eu falei, esse recurso ele vai ser apresentado a todas as crianças e aquela que mais se sentir confortável, ela vai poder consultar sempre que quiser, porque vai estar lá na sala, vai estar disponível. Então ele vai poder ser assim ilustrativo, sensorial, com desafios, com pegadinhas, tá? Ele pode ter um texto mais ampliado para crianças com baixa visão, tá? Ele pode ser sem texto, mas super direto para crianças, né, com espectro do autismo. Ele precisa ser conciso, direto, para a criança entenda. Ele pode conter, né, a comunicação alternativa, não ser só para conteúdos, tá? Então, o painel tátil ele precisa ser funcional, tá? E precisa estar ali exposto para a criança consultar sempre que precisar. Eu trouxe outro aqui, que esse aqui, ó, é um pratinho, tá? Onde eu vou trabalhar o dentro e fora. No caso aqui, eu fiz a impressão dos alimentos, mas como eu falei, a gente pode trabalhar com encarte, com desenho, com frutinhas de brinquedo, tá? E a gente vai trabalhar a noção da frutinha fora do prato e da frutinha dentro do prato. Celia? O que mais dá para trabalhar? Dá para trabalhar a variação de alimentos, alimentos saudáveis e alimentos, né, que não são saudáveis. Dá para trabalhar cores de alimentos, dá para trabalhar a preferência, né, dos alimentos com as crianças, dá para trabalhar a seletividade com crianças com TEA. Enfim,
N coisas que dá para trabalhar também dentro desse recurso, tá? Ele pode ser preso com velcro, pode ser com pregador, pode ficar solto, porque a criança pode usar essas frutinhas em outro, né, painel tátil. E, como eu falei, pode ser trabalhado com um encarte ou com um brinquedinho também, tá? Mais um recurso que eu trouxe para vocês. É super simples de fazer, né, gente? Às vezes vai numa festinha, vê aquele pratinho dando mole lá, a gente já coloca dentro da bolsa, porque sabe que vai precisar um dia, não é? Um pratinho descartável e por aí vai. Gente, eu poderia ter trazido vários recursos, mas eu não sei como está meu tempo. Dá para apresentar mais um aí, Cris? Como é que tá? Dá tempo Eu sim. não... Tá, então tá bom. Eu trouxe agora um recurso que a gente chama de recurso audiovisual, né? E por quê? Porque ele vai trabalhar, né, a cantiga, a história, o desenvolvimento de um conteúdo também. Só que ele vai fazer com que os personagens, com que os cenários, né, com que os objetos, eles ganhem vida, né? Não é só mais aquele livro que a gente vai ficar ali folheando, né? E a criança começa a viajar, começa... Gente, eu amo livros, mas para algumas crianças, ler só o livro não rola, tá? A gente realmente tem que fazer, sabe, de tudo para que chame a atenção deles. E que faça realmente um sentido maior para eles, porque eles vão visualizar, seja um brinquedo que a gente está usando para contar história, seja um fantoche, seja uma história em lata, seja um avental de histórias, tá? Então, esses materiais todos, eles vão promover o engajamento dentro do mundinho da criança, tá? Eu trago algo literário para eles, eu trago um conteúdo, mas eu passo a ter um engajamento na ajuda dos brinquedos e dos objetos que fazem parte do mundinho dele, para poder prender atenção, para poder fazer com que eles se interessem. E, novamente, falando dos nossos alunos mais agitadinhos, tem muitos alunos que gostam de fazer. Esse aqui eu pedi para um aluno meu fazer para mim, tá? Ele que colou, né, com a minha ajuda, é claro, porque eu colei com a pistola, né? E é uma lata de batata, né, que é a latinha de batata, e a gente vai fazer uma história aqui dentro, tá? Eu não coloquei o título porque tem uma interrogação aqui. Então, é em cima do... Cadê o tocinho que estava aqui? Tá? Então, vamos lá. Olha, a latinha, ela tá presa com uma fitinha. Vocês estão conseguindo ver? Então, assim, cadê o tocinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi pro mato. E cadê o mato? Pegou fogo? O fogo? Isso, o fogo queimou. E cadê o fogo? A água apagou. E cadê a água? Cadê a água? Quem é esse aqui? Não entendi agora. O boi bebeu. E cadê o boi? Tá amassando trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. E fica assim, não vê? Tá muito baixo. E cadê a galinha? Tá colocando o ovo. E cadê o ovo? O ovo quebrou. Então, gente, essa brincadeirinha que a gente faz, né, desde bebezinho com a criança, né, cadê o tocinho que tá aqui na palminha da mão? Ele vai acompanhando a criança ainda na escola, porque a criança gosta de fazer, a gente faz essas charadinhas e elas responderem. E não sei se vocês perceberam, eu posso trabalhar aqui, né, com cadê o tocinho que estava aqui, os verbos, tá? Eu começo a trabalhar os verbos. O fogo queimou, a água apagou, o boi bebeu. Então, assim, sem fazer aquela lista de verbos que antigamente a gente fazia a criança decorar aquilo, né? E sem colocar realmente dentro de um exercício que ele não vai compreender qual é a ação, a gente trabalha com a historinha, sabe? A gente trabalha com o concreto, com eles, assim, com o materialzinho concreto que faz parte do universo deles, para depois colocar no caderno, tá? Então, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, todos esses tipos de história, trabalhado dessa forma, eles são muito mais atrativos, tá? O livro é bacana para que ele possa manusear como qualquer pessoa, né? Ele possa conhecer a literatura, mas se a gente puder transformar essas histórias com um materialzinho que ele vai
utilizar como se fosse um brinquedo, vai ser muito mais prazeroso para ele compreender, tá? E vamos lá, se tem mais recurso aqui. Tá. Eu não tenho outros para. Eu não tenho muitos para mostrar ainda, mas ainda tenho mais um para falar sobre, né? Como eu falei que eu gosto muito de trabalhar com histórias, com músicas e com poesias, eu tenho essa aqui, da Casa e o Seu Dono, que é do Elias José, que fala assim, se vocês conhecem, tá? Aqui, gente, eu trabalhei com aquela tampinha que vem em cima da caixinha de leite. Coloquei, adesivei aqui, né, o dono da casinha, e aqui tem né, para atarrachar. Então a criança vai trabalhar a coordenação, né? Não vai perder as patinhas, né? Porque elas ficam atarrachadas. E a gente vai trabalhando. Essa casa é do Caco. Quem mora nela é o macaco. Pode trabalhar assim, do jeito que eu estou falando, contando, e pode também espalhar as tampinhas na mesa e pedir para a criança colocar, atarrachar a tampinha. Eu fiz um stories esses dias com esse recurso, né? Então, ó, essa casa é tão bonita, quem mora nela é a cabrita. E aí vai até o finalzinho, que é a casa do elefante, né? Quem mora nela é alguém muito elegante, que é o elefante. Então, ó, tá vendo? Com papelão, gente. E aqui, ó, ainda fiz algo assim, ó, que eles vão adorar quando você terminar de fazer, que eles vão puxar. Antigamente, quando eu aprendi, né, quando eu estudava no magistério, a gente aprendia a fazer muito disso, o envelope que saía a palavrinha, né? As crianças adoravam essa interação. Então, um papelão, um material durinho assim, promove isso. A gente faz um jogo para a criança e tira um pouquinho ela daquela realidade de livros, né? E desfoca, e assim, acaba alcançando um pouco do que elas gostam, que são jogos, né? É o que eu faço muito no meu trabalho no Dona Lagarta, né? Eu trago jogos. Eu descobri crianças hoje agora gostando de dominó, gostando de jogo da velha. E crianças que nem conheciam esses jogos, né? Que só conhecem jogos de tablet. E passaram a gostar demais desses jogos e a pedir para os pais jogarem em casa com eles. Então, esse foi mais um recurso audiovisual, né? E, além disso, gente, na internet, né, hoje em dia, a gente encontra uma infinidade imensa de recursos, né? Muitos dos recursos aqui, talvez vocês já tenham visto de alguma forma, e esses recursos, eles precisam ser copiados e reproduzidos por várias vezes, porque eles são recursos maravilhosos, sabe? São recursos funcionais, eles não podem ficar escondidos. Então, assim, não é cópia, é você reproduzir um material que funciona. Então, eu vi muitas coisas, dentre elas eu ainda não consegui fazer, porque depende do meu pai para serrar para mim, eu quero aquele caninho, que é o sussurrofone, não sei se vocês conhecem, vocês já viram? Não. Gente, aquilo é fantástico, porque é feito com caninho de PVC, onde você coloca um joelhinho na ponta e na outra ponta, e você faz um telefone. A criança, ela fala e escuta a sua própria voz. Então, aquela criança que tem dificuldade de entender alguns fonemas, ela escuta a própria voz, sabe? Ela se diverte se ouvindo. Ela começa a ter uma percepção melhor dos sons. Então, é feito com material... né? Sussurrofone. Gente, por favor, procurem na internet uma professora super criativa, né, que criou isso. Foi bacana. Feito com um pedaço reto de cano assim, de PVC, fininho, aí na volta, nas pontinhas, é o que a gente chama de joelho, né? De joelho. 2 joelhinhos e é muito bacana. É simples, né? Só encaixar uma peça na outra. Sim, só encaixar, simples assim. Quem puder assistir a professora falando que criou esse recurso, o quanto a turma se sentiu, sabe, mais motivada a trabalhar os fonemas, procura no YouTube, gente. Tem um vídeo dela falando desse recurso. É super bacana. Tem professoras aqui comentando que já conhecem, fizeram e é muito legal. Ó, fez com um aluno que tinha dislali, é muito legal isso. Viu, gente? Então, assim, reproduzam isso. Gente, professor é um bicho muito criativo. A gente tem que, sabe, reproduzir isso porque é funcional. Né? Trabalhar com guiso para crianças que têm baixa audição, chocalho,
trabalhar com livro falado, livro sensorial, livro de feltro, tem cada artesão fazendo cada livro lindo. Às vezes a gente dá uma nota num livro que não, né, não tem a funcionalidade daquele livro feito de feltro. Eu já vi professoras confeccionando no magistério, cada um mais lindo que o outro. Né? É super funcional para crianças com dificuldade motora. Né? A prancha alfabética é só colocar, né, um pedacinho de madeira ou um papelão bem resistente para a criança ter uma inclinação melhor para poder traçar as letras. Parar de forçar, se ela não consegue chegar num nível plano, gente, vamos ajudar, vamos ajustar para que ela possa conseguir. Um lápis engrossador também. Às vezes a criança tem dificuldade de segurar no lápis, a gente fica ali, né? Eu confesso que o meu filho também eu já amarrei várias vezes um jeitinho ali com elástico, o dedinho dele para ele entender. Mas, gente, não adianta forçar, tem um tempo de, sabe, da maturidade da criança, de amadurecimento da criança. E tem a dificuldade motora mesmo. Então, existe lápis hoje já com engrossador, né, emborrachado em volta do lápis, material, lápis sextavado, lápis triangular. Então, a gente vai encaixar de acordo com a necessidade da criança. Tem um material muito bom já. Na minha época que eu me formei, não tinha, gente. Era uma dificuldade imensa. Você realmente tinha que criar. Hoje a gente já encontra com maior facilidade. Tá? Cartões de comunicação alternativa, CUTEA, hoje a gente já encontra também na internet para impressão. Né? Esses que eu fiz no início são, né, PEC para autismo. Eu encontrei num site, né, de uma ilustradora chamada Fumira, e ela tem, tá vendo, as atividades, seja para a rotina diária, quanto para a rotina escolar. Quem assistiu uma das minhas palestras, eu fiz um jogo, né, um quadro em MDF, né, que eu confeccionei com essas rotinas, o quadro de rotina. E deixa eu ver o que mais. Jogos estruturados também, várias ideias na internet. Trabalhar com luz e sombra. Eu vi uma atividade também que você já pode colocar o celular a seu favor na escola, onde você usa a lanterna do celular para poder mostrar ilustrações na parede. Né? Aí faz efeito de luz e sombra. Trabalhar com venda, porque aquele dia todo mundo vai trabalhar com venda para poder compreender a necessidade do coleguinha, a dificuldade do coleguinha, às vezes, de enxergar alguma letrinha muito pequena. Então, a gente vai trabalhar com o grande, o pequeno, a venda nos olhos. A gente precisa fazer com que as outras crianças entendam a necessidade do outro. Sabe? Então, assim, existe uma variedade imensa de recursos hoje. Gostaria de trazer todos para vocês. Alguns eu estou confeccionando. Como eu falei, eu pego a ideia na internet e acabo adaptando para os meus alunos, porque o que é o meu trabalho no Dona Lagarta? Quando eu recebo o aluno, né, quando eu faço a ficha de anamnese, eu começo a pensar quais materiais eu preciso, quais jogos eu preciso fazer para poder alcançar esse meu aluno, né? Para poder sanar as dificuldades que ele está em aprendizagem. Então, eu começo a elaborar aquele jogo. E eu vou na internet e pego algumas ideias, pego histórias que eu curto, pego o jeito e vou adaptando. Então, trabalhar com inclusão, gente, é pegar aquela atividade que a gente já conhece, que a gente aprendeu no magistério, mas a gente fingiu que esqueceu, né? E adaptar para os nossos alunos. E eu já falei até numa palestra antes, quando a gente pensa primeiro em fazer o nosso planejamento no nosso aluno, nas dificuldades do nosso aluno, quando a gente pensa primeiro nele, com certeza a gente vai alcançar os demais. Mas quando a gente primeiro pensa no planejamento dos demais, para tentar encaixar aquele, aí realmente fica pesado, né? A gente não consegue. Mas se a gente pensar ao contrário, fica tudo mais fácil, sabe? Tudo flui. Fica, porque quando você pensa naquele que tem mais dificuldades, aquele que tem menos, ele automaticamente ele vai, né? A criança que não tem dificuldade de aprendizagem, que não tem deficiências, enfim, ali que atrapalham a aprendizagem escolar, elas conseguem ser autônomas. Você ensina e rapidamente elas vão, né? Então você, quando pensa naquelas pessoas que têm as crianças que têm mais dificuldades, você está dando a chance de não deixar ele de fora, né? E o outro vem e chega ali junto e vai todo mundo. E aí você vai trabalhando com todo mundo junto. É isso aí.
Deixa eu ver os comentários aqui. Se ele tem vários comentários, perguntaram como é que faz o sussurrofone. Coloca no YouTube. Acho que alguém colocou um link aqui do vídeo para como é que faz. É bem simples. Ah, gente, obrigada. São Muito três bom. pecinhas de cano de PVC. São 2 joelhos e um pedacinho de cano. E você encaixa uma peça na outra. Aí você pode decorar, pintar, colocar papel cartão, enfim, várias coisas do jeito que você quiser. É lindo. As pessoas estão falando sobre as suas atividades, os materiais que você produz. Gente, a Celi, ela, no espaço dela, ela faz as atividades, produz os materiais para os alunos dela, mas ela também produz para fora, ela vende, ela comercializa. Então, ela tem material em PDF, ela tem material físico, continua produzindo os materiais de madeira em MDF? Sim, MDF. Eu tô com poucos agora, mas eu trouxe um aqui, tá vendo? Aqui é um jogo da memória, bem legal, pertinente, até o que a Lisa falou ontem, no caso ela citou o dinossauro, mas aqui quando a gente tem aquele aluno que se interessa, né, pelo espaço, então a gente vai trabalhar com joguinhos, né, que tem a ver com o interesse dele, os planetas, o Sol, a nave espacial, né, o astronauta. Aqui é um jogo de memória, tá? Mas eu faço joguinhos de pareamento, joguinhos Tenho vários. Eu tenho vários. Vários, então. Personagens que a criança gosta, letras, dificuldades, né? Trocas, né? Acho que você tem alguns também, não tem? Trocas de letras. Eu tenho F, vários, V. Lembro. Então. E eu tô sem a prancha aqui, mas eu faço uma prancha também em MDF, né? Onde eu faço o quadro de rotina, árvore genealógica, outros. Esses joguinhos que eu fiz também com sucata, dá para fazer em MDF. Então, como é que eu trabalho? Eu recebo a ideia da pessoa, eu estou precisando trabalhar com vogal, mas eu quero um material resistente, eu quero um material com desafio, eu quero um material específico para criança com alguma dificuldade. Então, eu vou pensar nesse jogo, vou apresentar a arte e eu vou confeccionar. E eu tenho já prontos que eu trabalho, né? Que eu já coloquei em prática com os meus alunos. Então, Celi, o que eu acho mais legal, que fico mais encantada, é que cada vez que eu convido você para participar de uma palestra, você traz recursos que não tem nada a ver com os recursos que você trouxe na palestra anterior. Quem tiver aqui presente, que já tiver participado, tem como confirmar isso. O que você trouxe para a gente hoje realmente foi novo. Eu não vi em nenhuma palestra que você já participou comigo, seja online ou presencial, esses recursos. E com certeza é um pouquinho só do que você faz, porque eu já vi muitas outras coisas, e são coisas umas mais lindas que as outras. Pessoal, eu tenho no link aí em cima da minha foto, no meu perfil, um link, tá? Vocês cliquem ali, que tem o contato da Celi, e aí vocês podem conversar com ela a respeito dos recursos que ela produz, os recursos que ela comercializa, e aí vocês vão poder entender um pouquinho mais como é que funciona o trabalho dela. Tem material em PDF, não tem, Celi? Tenho material em PDF já disponível mesmo. Então, só imprimir e botar em prática. Tá vendo? Só entrar em contato com você, é só entrar em contato com você, combinar aí como é que faz para comprar, enfim. As pessoas estão pedindo aqui para você colocar os recursos na sua página, no seu perfil. Aqui no Instagram, o perfil da Celi é Pedagogia Encontrando o Caminho. E no Facebook também, né? Sim, também. Então, no Facebook eu tenho mais imagens dos recursos que eu trabalho. No Instagram, ele ainda é um pouco pessoal. Por quê? Porque além da Celi profissional, eu sou a Celi mãe, eu sou a Celi dona de casa, então eu gosto que as pessoas me conheçam como eu sou. Porque às vezes a gente vê passar só a imagem do profissional, né? E a gente não conhece a fundo. Então, assim, eu acabei colocando muito do meu trabalho, do que eu aprecio, do que eu aprendi, do que eu trabalho, junto com o meu pessoal. Mas eu vou criar o Instagram dos jogos pedagógicos também, tá? Que é do Brincarte, que é a marca que eu estou criando, né? E dos jogos em MDF. E também lá eu vou expor os recursos do Dona Lagarta, tá bom? Aí fica melhor, né? O acesso para vocês. Mas quem quiser já olhar lá meu perfil, fiquem à vontade. Tem muita coisa assim antiga, tem até já momentos que eu estou com os meus alunos, né? Onde eles estão participando com alguns jogos que eu criei exclusivamente para eles, outros que acabam se encaixando em todos, que fazem parte já da sala. E em breve vou ter fotos da sala, gente, está ficando muito fofa. Que legal. Então, Celi,
Acho que o Instagram vai derrubar a gente daqui a pouco, viu? Já tá Ai, chegando já? aqui no tempo limite. Já passa Realmente que a gente passa muito rápido. Depois que a gente tira aquele, né, aquele nervoso. nervoso, tudo flui, né? Gente, Então, assim, antes que eles me derrubem, eu queria muito agradecer a presença de vocês, vai o acabar convite 30 da segundos. Cris, e dizer que quando vocês voltarem, gente, depois disso tudo, voltem com um novo olhar, sabe? Aprendam com as crianças, se permitam. Gente, façam tudo mantendo uma conexão do bem. A inclusão pode sim ser possível, tá? Ah, E conforme disse Paulo Freire, ah. se aprende com as diferenças e não com as igualdades.